Depender do governo no futuro é uma opção para você? Ou pior, é o plano que você tem para sua aposentadoria? Nesse vídeo eu vou falar sobre investimentos para aposentadoria, mais especificamente sobre investir em ações que podem te garantir a aposentadoria dos sonhos sem depender do governo no futuro. E de quebra, isso pode aumentar a sua renda e antecipar em vários anos o merecido repouso e o pé na bunda que você quer dar no seu chefe. Então presta muita atenção, pega papel e caneta, porque alguns conceitos vão ser fundamentais para você conseguir viver de renda no futuro. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Rodrigo Pilati e aqui eu ajudo servidores públicos a se aposentarem 15 anos mais cedo, investindo de um jeito simples e seguro. Se isso é o que você procura, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e me segue nas outras redes sociais. E já aproveita e deixa seu comentário aqui para me contar se você já investe pensando na aposentadoria e daqui quantos anos você quer se aposentar, beleza? Vamos pro vídeo. A primeira coisa que você precisa é de uma previsão de renda futura e saber o prazo até a sua aposentadoria. E por que é uma previsão de renda? Porque o futuro é incerto. A gente não sabe exatamente como vai ser o dia de amanhã, como vai ser a inflação nos próximos 5 anos, quanto vai render a sua carteira de investimento nos próximos 10 anos. Por isso a gente precisa fazer uma estimativa, um cálculo aproximado dessas coisas. E a melhor forma de fazer isso é se baseando no passado. Sim, pode parecer estranho, mas é a melhor forma. Segundo o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, no mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre muito mais claro do que o para-brisa. Ou seja, a gente consegue enxergar o que aconteceu, mas não consegue prever o futuro. E isso é importante. Daqui para frente, a gente vai ter em mente que o que a gente precisa é de uma estimativa. O segundo ponto é que, como investir pensando na aposentadoria é uma coisa de longo prazo, talvez 10, 15, 20 anos, nesses casos a gente pode assumir mais riscos pensando nos nossos investimentos. Riscos conscientes, claro, mas o foco é buscar aumentar a rentabilidade. E para isso, a gente procura as melhores opções na renda variável. Ações, fundos imobiliários, ações internacionais, e é assim que dá para chegar lá. Só que a forma mais rápida, a melhor forma, não é normalmente o que as pessoas dizem. Eu sei que isso aqui pode parecer um pouco polêmico, mas a melhor forma não é através do recebimento de dividendos. Normalmente as pessoas pensam na recorrência do dinheiro que as empresas pagam em dividendos e em comprar mais ações dessas mesmas empresas para garantir viver de renda no futuro. Só que pensando fora da caixinha, uma outra forma, uma forma melhor de pensar na aposentadoria é juntar patrimônio financeiro suficiente para viver da rentabilidade desse patrimônio. Viver com que o seu dinheiro render acima da inflação e não só com os dividendos. Para explicar melhor, você consegue viver de renda tanto com os valores recebidos com os dividendos, como com venda de pequenas frações do seu patrimônio que tiveram rentabilidade real positiva, ou seja, rentabilidade acima da inflação. E aqui as duas coisas casam, porque na fase de viver de renda você já sabe qual é a sua rentabilidade histórica média acima da inflação, você vai acompanhar a sua carteira ao longo dos anos, então você já olhou o seu retrovisor e consegue fazer uma previsão da renda futura com base nisso, com base no seu patrimônio acumulado e com base em todo o seu histórico. E por isso que eu afirmo que essa forma é muito mais rápida do que depender de dividendos. Pensa comigo, o que é melhor? Uma carteira que paga 5%, 6% ao ano de dividendos ou uma que rende 10% ao ano acima da inflação? Na carteira que rende 10% ao ano, você pode fazer alguns resgates de valores menores e ainda assim ela vai continuar crescendo exponencialmente ao longo dos anos, porque ela vai ter rendimento acima da inflação. Você não está destruindo o seu patrimônio. Você está usufruindo dele com sabedoria. E claro que eu não usei a rentabilidade de 10% ao ano por acaso. Essa é a rentabilidade histórica que o meu método de investimentos, o método Poupa Tempo ou o MPT de investimentos, garantiu historicamente acima da inflação. Com esse método é possível criar um plano de aposentadoria ideal, um plano feito e pensado por você e para você, além de utilizar 5 estratégias de investimento que vão desde a reserva de emergência, passando por renda fixa, ações brasileiras e fundos imobiliários e também ações internacionais. E ele mostra como você otimizar a gestão da sua carteira de aposentadoria para acelerar o crescimento e antecipar ainda mais a sua caminhada, para enfim chegar na fase de viver de renda e desfrutar da aposentadoria dos sonhos. Para saber mais como funciona o método Poupa Tempo e descobrir como se aposentar 15 anos mais cedo, é só clicar no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo e assistir a aula de apresentação. Beleza? Então, agora vamos para a simulação, comparando uma carteira de aposentadoria que foca no recebimento de dividendos e na carteira que eu e quem aplica o MPT de investimentos seguimos. Só que para fazer a simulação, é preciso ter em mão alguns dados, alguns valores. Quais são eles? A renda mensal que você deseja no futuro,
o patrimônio para atingir essa renda e a taxa de retorno anual esperada. Com isso, dá para fazer aquela previsão que eu falei agora há pouco e descobrir quanto você precisa acumular para viver de renda. Para facilitar o teu entendimento, eu vou usar valores redondos aqui, então vamos simular uma renda futura equivalente hoje a R$10.000. Agora vamos imaginar dois cenários. No primeiro, vamos supor um retorno de 6% ao ano em dividendos, que é a média da Bolsa Brasileira para as melhores empresas pagadoras de dividendos. No segundo, como eu falei antes, considerando retiradas de 8% ao ano, somando dividendos e pequenas frações do patrimônio que a gente vai vender, seguindo o MPT de investimentos. Fazendo isso, a carteira ainda vai crescer 2% ao ano acima da inflação, ou seja, mesmo com retiradas, o seu capital vai crescer todo ano. Então, 6% para dividendos, 8% para o MPT. Para fazer essa simulação, a gente precisa multiplicar a renda mensal desejada por 12 e assim a gente vai chegar a uma renda anual de R$120.000. Agora a gente divide essa renda anual pela taxa de retorno esperada em cada um dos dois cenários. Primeiro no cenário de uma carteira de dividendos. Dividindo R$120.000 por 6%, ou seja, por 0,06, a gente chega ao valor de R$2 milhões. Então, para receber uma renda mensal aproximada de R$10.000, você precisaria acumular pelo menos 2 milhões se o seu foco for o recebimento de dividendos. Agora, por outro lado, fazendo a simulação seguindo o MPT, vamos dividir os 120 mil por 8%, ou seja, 0,08, e o montante cai para 1 milhão e 500. São R$500 mil a menos para conseguir a mesma renda no futuro. Mas não é só isso. Como essa estratégia de investimentos tem uma rentabilidade maior e exige um valor menor para viver de renda, obviamente você também chega muito mais rápido no patrimônio necessário. Então aqui você ganha de duas formas, tanto no tempo para atingir o seu patrimônio meta, quanto na rentabilidade que esse patrimônio pode gerar para você viver de renda. Sempre lembrando que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e isso aqui é só uma simulação. Também você precisa considerar que é preciso ter consistência e persistência na aplicação das estratégias de investimento para construir um bom patrimônio no longo prazo. Assim dá para garantir uma carteira de investimentos com rentabilidade suficiente para viver de renda no futuro e alcançar a aposentadoria dos sonhos. E para ter essa consistência, você precisa saber escolher os melhores ativos e também administrar os seus investimentos. Então não esquece, se você quer ir além e quer se aposentar 15 anos mais cedo, não deixa de clicar no link que está aqui na descrição e conhecer o método Poupa Tempo de investimentos. Ah, e lembra também de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, até porque é de grão em grão que a galinha foge do regime. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.